mostrar o que as pessoas fazem de errado vai estimular o quê? A pessoas que também só façam o errado. E a gente quer estimular você de casa que você comece a olhar o como que você pode começar a mudar o mundo a partir da sua rua, do seu bairro, do seu país, e isso se multiplicando. A história desses nossos dois convidados é bem assim. Hoje vamos falar com pessoas que cuidam e cuidam muito bem dos animais. Veja aí. Nós estamos na zona leste da cidade de São Paulo para conhecer uma pessoa simplesmente maravilhosa. Ela faz a diferença nesse bairro. Sabe por quê? Ela não só ama, como cuida dos seus animais e de todos os animais que ela encontra por aí. Quantos animais vocês têm? Aqui em casa eu tenho 16 cachorros, 13 gatos, 2 tartarugas e um papagaio. Por que aqui em casa você tem mais animais espalhados por aí? Eu tenho não meus, mas os animais que eu cuido. Aqui do lado da minha casa, passando 3 casas para cima, eu cuido de um cachorrinho de um boliviano, que ele não tem condições de cuidar, e eu estou cuidando do cachorrinho porque ele está com sarna. E que mais? Estou cuidando de uma cachorra lá na Buriti Alegre, lá na Vila Ré, que o senhor, eu passei na rua e eu vi que ela tá magra e toda cheia de sarna. Aí eu chamei ele, aí ele pegou e falou assim, eu tô a fim de eu vou dar um fim nessa cachorra. Ele falou para mim, né? Então, para ele não dar fim, nós mandamos castrar e eu toda quinta-feira eu vou aplicar a injeção de sarna nele. Qualquer doencinha que tem meus cachorros, eu corro nela. Aí ela já vai lá e aplica, ela cuida deles para mim, às vezes dá aquelas sarna mesmo que diz que é do ar, né? Não precisa sair de casa. Aí ela vai lá, aplica, ajuda eu. Aí a gente sai, ela dá comida para os cachorros na rua. E a Dagmar já levou para castrar. A Dagmar que levou, a Dagmar que pagou. A Dagmar traz remédio para coceira. A Dagmar traz vacina para meus cachorros. Tudo, a Dagmar cuida demais dos cachorros, de todos que ela vê na rua. Ela vive atrás aí de cachorros para dar vacina, para dar banho, para dar comida. Tem um cachorro na praça lá, na praça policial aqui embaixo, que é ela que cuida. Então, quer dizer, fora isso ela trabalha ainda. Lito é mais um exemplo da corrente do bem, pois ele acredita no ser humano para cuidar e também adotar um animal. Esses animaizinhos todos que vocês estão vendo, eles são resgatados de situações diversas, né, de CCZs, de várias situações, e eles são preparados. Então o que a gente faz? A gente prepara eles, cuida deles, castra, vacina e até eles chegarem aqui. Então assim, antes deles estarem aqui, todos passaram por banho, todos foram cuidados, receberam muito carinho, justamente para tirar até traumas, porque muitos animaizinhos, como são todos animais sem raça definida e todos animais de rua, então às vezes eles passaram por alguns traumas. Então justamente essa corrente que a gente tem aqui das pessoas, né, dos voluntários todos, né, justamente para quebrar esse vínculo que ele tinha com um passado não tão bom, né? E o bacana é justamente isso, né, que às vezes uma ação tão pequena muda totalmente a vida de um ser, seja ele um animal, seja ele uma pessoa, mas o que importa é a gente ter alguma atitude diferente, né? É uma corrente realmente, né? Aquilo que a gente faz para os animais a gente recebe muito mais, né? O carinho que eles têm, a doação que eles têm é um amor realmente incondicional. Eu tenho 9 gatos em casa e todos eu pego de rua, nenhum eu compro. Então eu gosto e eu conheci ele através disso aí, agora todo domingo eu trago para ele, material de limpeza também, ração, areia, tudo domingo eu tô aqui. Qual a recompensa de um trabalho como esse? A recompensa é o que acontece quase todo fim de semana, a gente pega os animais despedaçados, né, entre aspas, e de repente a gente recebe uma visita com a família, o cachorro totalmente transformado, feliz. Isso não tem preço que pague. Acho que uma visita dessa recompensa o trabalho todo, que é você fazer alguma coisa pelo que acontece, fazer a diferença. Velha amiga, eu volto à nossa casa. Já não te encontro alegre, quase humana.
eles são a minha família. Porque eu tenho várias restrições sobre família, né? E eu falo que eles são minha família, que eu me sinto como se eu fosse uma cadelinha abandonada também. Já não te encontro à espera ao pé da porta, correndo vive bela ou descansando. Olha, eu estava aqui assistindo a matéria junto com a Dagmar Ferreira Costa Borges, que é diarista e protetora. Seja bem-vinda, viu, Dagmar? E com o Lito Fernandes, que é biólogo e também protetor. Bem-vindo, viu, Obrigado, Lito? Kátia. E a gente sabe o quanto que é importante a gente fazer, antes de mais nada, um trabalho de educação mesmo com o povo, né? Exatamente. Porque a gente pode falar em doação, mas não é só o doar, é o educar as pessoas que pegam os animais a não largarem nas ruas. Exatamente, porque o doar é o ponto final, né? Mas na verdade você tem que trabalhar justamente com a educação para evitar que apareça aquele animal na rua, né? Então a gente tem que trabalhar com a precaução mesmo. Bem antes disso, é a prevenção, né? É a prevenção, exatamente. Que é bem o que a Dagmar faz também no bairro, né, Dagmar? Exatamente, é um trabalho árduo, né? E eu acho que já se tornou um problema social, porque antes você encontrava só o vira-lata, que fala que é o FRD, né? Não, agora tem cachorros de raça na rua também. E muitos, por sinal, né? Muitos, entendeu? É porque às vezes a pessoa vai na empolgação, né? Porque isso que a gente fala de posse responsável, né? Porque às vezes na empolgação, seja adotar um de raça ou um vira-lata, que bonitinho, vou levar. Não, tem que pensar que é um animal que vai viver 15 anos. Que vai crescer. Que é uma vida, portanto, ela pode ficar doente. Então vai ter uma série de obstáculos e, lógico, que todas as alegrias de se ter um animal. Então, né? todos os obstáculos são compensados quando a gente chega em casa meio saco cheio de alguma coisa e vem aquele bichinho que não quer nada, só um carinho. Exato. Só quer um minutinho de atenção e a gente acha que a gente está fazendo bem para o animal, mas na verdade eles que fazem bem para a gente, né? Mas seu marido também acha isso? Depois de tantos animais, ele já está até achando que você exagera um pouquinho. Ele fala que eu exagero. Ele fala assim que ele gosta de animal, mas é 1 ou 2, né? Que você tem quantos? Extrapolando. Eu tenho 16 cachorros, 13 gatos, tenho um papagaio, 2 tartarugas e tem um pombo que não passou ali, que ele está de hóspede na minha casa. O pombo é hóspede. É porque eu peguei ele não está voando, só que ele não está com nenhum problema na asa nem nada, eu acho que ele é filhote. E eu estou esperando ele. Você está alimentando ele? Para depois soltar. Acho que vou soltar. Tenho que soltar. Acha que vai soltar, quer dizer, num curto período de tempo, até que ele esteja pronto, né? Quando a gente fala em ter todos esses animais, a gente não pode esquecer que existem muitas pessoas que não conseguem enxergar o quanto que você pode estar ajudando esses bichos. Aqueles ditos chatos de galocha, que reclamam que cachorro late, que gato mia e que o animal faz barulho. Quer dizer, vizinho, você pode ter bons e maus vizinhos em qualquer canto. Eles já aconteceu isso com você, de você se sentir prejudicado em relação a isso ou não? Nesse bairro que eu estou morando, não. Né? Que eu tenho um vizinho do lado, inclusive ele deve estar assistindo, o Pedro, né? Que ele é 10. Ah, é? Ele é 1000. Mas isso ele é muito bom de falar, porque assim, os vizinhos são forças agregadas, né? São coparticipantes, né? Eles não cuidam diretamente do animal, mas estão ali, em certos momentos, aturando, né? E ele tem um menininho que mandaram eu falar, o Teteu, que o nome dele é Matheus. A Wanda falou que tem que frear ele, porque senão ele vai ser uma Dagmar no futuro. O Teteu já tá afim de pegar um monte de cachorro? Ele gosta bastante. Eu solto o Teteu, deixa o Teteu. Deixa o Teteu à vontade. Mas ele é pequenininho, então, né, por enquanto ainda não dá, não. Você se imagina diferente, quer dizer, numa vida sem os animais, sem a responsabilidade acima de tudo que você tem hoje? Não, eu não imagino, não. Não? Não. Que eu faço uma coisa, o que eu faço com prazer, né? Então eu não imagino assim, né? Eu sentiria falta. Quem te ajuda a sustentar todos esses animais? Eu e o meu marido. Só vocês dois? Só nós dois. Não tem nenhuma empresa que doa ração, nem nada? Nada. Medicamento que eu saio pra rua. Quando eu vou trabalhar, eu vou com a minha bolsa e uma sacola. E dentro da sacola eu levo medicamentos que, se eu passo, tem um animal atropelado, ou com sarna, alguma coisa assim. Você já cuida? Eu já cuido. Eu ando com uma focinheira, uma guia, um enforcador. Isso é muito bacana. A sacolinha tá aí, ficou lá fora. Ficou lá fora a sacolinha? E você veio até aqui com a sacolinha também? Quem sabe no trajeto de vir até aqui ela poderia. Mas isso é bacana, né, Kátia? Porque assim, às vezes numa atitude tão pequena, que
mas ela sai com a sacolinha dela, às vezes com um pouquinho de ração, com um medicamento, alguma coisa. Lógico que você não vai sair à torta direita medicando, mas assim, você pode fazer alguma coisa por Aqueles primeiros cuidados Às básicos, vezes tem né? alguma coisa que dá para você cuidar ali. Aí o que não dá, que foge do meu controle, aí tem veterinários, né? E aí você leva pro veterinário. Aí eu ligo e falo que o doutor Jorge, eu ligo e falo assim, o que eu faço com um animal que chegou agora e eu não tenho dinheiro? Ai, que maldade! Pega no coração do doutor Jorge. Eu falo, qual é a primeira posição que eu tenho que fazer? Ele fala, dá um remedinho para dor. E traz aqui, Dagmar. Não, amanhã o veterinário manda buscar. Ele manda buscar? E é isso que é bacana, né? São atitudes pequenas, né? Ela contribui. É a corrente que a gente estava falando, do bem, né? Exatamente, a corrente do bem. São vários elos que vão se unindo, formando uma corrente. Agregando forças, né? Então, às vezes, pode parecer muito complicado, né? Você fazer alguma coisa pelo outro, né? No nosso caso, os bichinhos, né? Mas, às vezes, são atitudes pequenas. Você vê ela sair com a sacolinha dela de manhã, de trabalho, olhar o que tem em volta. Então, o que é bacana é você perceber a tua volta. Né? E para você é biólogo, mas você se tornou biólogo e depois veio essa paixão aos animais, ou a paixão chegou primeiro e o biólogo foi consequência? Na realidade, a paixão pelos animais foi o que deu início a tudo, né? Daí eu fiz biologia, né? Na época eu gostaria de ter feito veterinário, não deu, acabei fazendo biologia, não me arrependo até hoje, porque hoje eu trabalho com comportamento animal, que é muito bacana, então a gente abrange várias outras coisas, e assim, e essa paixão é o que nos move, porque justamente acaba sendo a semente de você, de várias ações paralelas, né, que você tem em volta de você, né? Então é muito bacana. Você também pega os animais no Centro de Controle de Zoonoses? Isso. Consegue quando você tem uma vaga? Então, na verdade é assim, a gente tem um espaço limitado porque é todo um trabalho voluntário, né? Então assim, eu tenho alguns animais, porque o nosso projeto, né, que a gente montou um projeto, mas é um projeto de voluntários, que é o projeto Natureza Informa, que justamente é o quê? Tentar trabalhar com as pessoas, com tudo que está ao nosso redor. Então, eu trabalho em Garatá, né? Eu sou biólogo num local, que é no Spa Fazenda Igaratá. Dentro desse local, a região é muito carente, então tudo começou lá, que eu peguei e resolvi montar um mutirão de castração. Então, junto com a Prefeitura Municipal de Igaratá, com pessoas, comerciantes de lá, como o Rock. Então, assim, a gente foi juntando forças e mais a equipe da doutora Amélia, que ela vem, a equipe de veterinários vai para lá, caça esses animais, a gente consegue desenvolver esse trabalho todo lá. Então, os animais que são de rua, para onde eles iriam? Antes estavam indo lá para a gente, né, no spa, então fica ali até eles se recuperarem. Depois eles precisavam ser encaminhados. Daí que surgiu a ideia, embora eu já trabalhasse com isso antes, da gente montar um centro de adoção, que nós montamos aqui em plena Avenida Paulista. Na Avenida Paulista? Aqui do ladinho. Naquele casarão maravilhoso. Isso mesmo. Que é um casarão que a própria família deixou que vocês, permitiu que vocês usassem. Isso, ela nos cedeu o espaço, né? Tenho que agradecer ao Renato, né? Claro. Renato Franco de Mello, porque assim, e a família toda que nos cede o espaço. Então, todo sábado e domingo a gente está lá. Então, justamente isso são ações que você vê, começa lá em Garatá, daí passa pelos mutirões, daí acaba chegando aqui, né? E aqui a gente tem vários outros parceiros para que isso possa acontecer, né? Então isso é muito bacana. E a gente sabe a tristeza que é o Centro de Controle de Zoonoses, não metendo pau, porque existe na verdade, esse é um projeto de saúde pública. Exatamente. Mas a crueldade maior são essas famílias que pegam os animais e depois acabam jogando na rua, levam o animal para o meio de uma estrada. Eu peguei outro dia um poodle assim, olha, Cubatão, tem uma parte de Cubatão que já passa a não ter mais casa alguma, com aqueles paredões que dividem as duas pistas. Largaram um pobrezinho de um poodle, ele desviou do caminhão, eu parei na estrada, no meio lá, pus ele para dentro do caminhão, mas você vai levar esse poodle para onde? Eu não sei, mas na estrada eu não vou deixar tirar ele daqui. Liguei no caminho, falei, liga para a menina que estava ali em casa. Falei, você quer o poodle? Quer o poodle. Depois, o bichinho começou a tropeçar e cair. Eu falei, mas o que tem o bicho? Levei ao veterinário, ele tinha 3 doenças crônicas. Nossa, meu Deus. A pessoa achou melhor jogar na estrada a mandar sacrificar, quer dizer... É um absurdo, gente, você deixar um animal à míngua, né? Isso é um desrespeito total. E a agonia que estava o bicho desviando de caminhão. É uma coisa horrorosa. Quer dizer, é um absurdo. Você está doente, não tem outra saída, a saída é sacrificar, que faça. Pelo menos não dê uma morte digna, né? Eu acho que é o mínimo de qualquer ser vivo, que você tenha uma vida decente. Uma dignidade, e pelo menos uma dignidade na morte, você encerrar a tua história aqui, entendeu? E é justamente isso que as
pessoas, às vezes, né, acabam os donos irresponsáveis, né, por isso que a gente fala da posse responsável, porque justamente, às vezes, acaba abandonando um animal que, ou se realmente não tem condições, cria uma situação nova para ele. Eu sei que a vida da gente dá muitas Mas arrume um novo lar para ele. Exatamente, acho que é o mínimo, é isso. Claro. Né? Acho que respeita tudo aquilo que ele te deu, né? Eu acho que justamente você poder encaminhá-lo novamente. E tem muita gente que faz isso. Eu mesma peguei 3 cães adotados adultos para o sítio e que as famílias não deixaram. Não falei, posso pedir para o meu irmão pegar? Não. Se é para você, eu quero que você venha. E eu achei isso super responsável. Eu escolhi essas 3 porque tiveram essa postura. Quer dizer, tem amor pelo bicho, quer saber para onde vai, como vai. Eu mando foto para ver como eles estão. Quer dizer, isso é um cuidado. Que é o que a gente faz também, né? Quando adota, a gente fica acompanhando. Acompanhando para ver se não vai maltratar ou jogar na rua de novo. Eu sempre falo, você pega, se algum problema houver, você, por favor, você me avisa que eu venho buscar. Entendeu? É assim que a gente faz. Porque de forma alguma a gente quer se livrar do animal, não é isso. Entendeu? Por isso que a gente trabalha com o mundo limitado. Né? O que a gente quer justamente é ver o bem dele, né? E também que isso se reflita na família, né? Porque às vezes pode acontecer de um animal não ter aquele perfil que a família deseja. Então justamente a gente tenta, lá no centro de adoção, o perfil certo do adotante, né? E do animal adotado, né? Então bacana é você conseguir conciliar isso. Como a gente viu a menininha ali, abraçando o filhotinho e o filhotinho todo contente, né? E não tem coisa melhor, né? Não tem gratidão maior do que isso. E sabe quem gosta, né? Sabe. Quem não gosta de animal, o animal não chega perto. Olha, sabe que minha avó tinha um ditado que eu concordo com ela. Quem não gosta de criança e de bicho é porque não tem lá muita bondade. Tem o quê? Meio prejudicar tem. Eu já falo que quem judia de um animal, ele tem coragem de judiar de uma criança. Porque o animal, ele é inocente igual uma criança. É indefeso. Você vê, é indefeso. Ele vem, se você dá um pontapé nele, ele corre com o rabinho entre as pernas, vai ficar quietinho lá. Fica te olhando. Conforme o que se você abrir um sorriso, ele volta. Ele volta. Eles são eternamente gratos, né? E esses animais que passaram por essas situações, né? Situações de estresse ou de movimentação, às vezes tem animais que nem passaram por maus tratos, mas eles são eternamente gratos. Então, a partir do momento que ele consegue ter um lar, um cantinho dele, com potinho de água, comida, carinho, né? E um lugar tranquilo, eles são eternamente gratos. Você vê, você tem animais adotados. E os meus são assim. Assim. E parece que eles sabem que fui eu que fui buscar. Os outros da família chegam, eles fazem festa, tudo. Mas se me vem de longe, uivam. É uma coisa. É muito engraçado isso. E isso não tem preço, né? Eu acho que essa situação que você vive hoje, de chegar a ter essa gratidão toda, não tem preço, né? Não tem preço. É uma coisa muito boa. Em contrapartida, a gente sabe que existe um preconceito grande das pessoas em adotarem cães adultos. É verdade. Né? Quer dizer, os filhotes, tudo bem, existe muito filhote por aí para ser adotado. Isso. Mas os cães adultos, as pessoas têm medo. Acho que levar um animal adulto é levar um animal com vício, é levar um animal perigoso para sua família. Quando é o oposto também, né? É exatamente o oposto. Justamente na minha profissão eu trabalho com comportamento animal, e isso que é bacana de estar falando também, porque o que acontece? O animal que passou por maus tratos, ele tem um outro tipo de comportamento. Ele foge do padrão normal de um animal que foi criado desde pequenininho, com comida, com ração, com carinho, né? Ele tem um outro comportamento, porque assim, ele precisa do outro, e é um animal que vive em função do ser humano, né? Então, ele vive no mesmo meio. Então, é importantíssimo, né? Essa troca toda, né? E você também informar a família de qual personalidade que tem aquele animal, Exatamente, né? É porque é o que a Dagmar faz. Não deu certo, o que ela disse, não deu certo, você me devolve. E lá com a gente é a mesma coisa. Então, assim, se der algum problema, a pessoa não puder ficar, ou por comportamento, ou por isso, por aquilo, devolva, né? Então, e assim, um animal adulto, justamente por ele ter passado por uma situação, com certeza ele passou por maus tratos, que é diferente de um filhote, que às vezes ainda não teve oportunidade, se a gente não tivesse recolhido naquele momento, né? É que justamente o animal que passou por maus tratos, eles são eternamente gratos, né? Então, assim, isso, a pessoa pode estar pegando, com certeza, um animal adulto, deve pegar um adulto, mesmo porque existem as vantagens, né, Kátia? A parte de estragar os móveis, normalmente não vai ter, já passou a fase, ele já está todo, está vacinado com todas as doses de vacina. Castrado.